Olá, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Conversando sobre Jesus, o seu podcast com as mais lindas histórias e lições sobre Jesus. Apresentado num bate-papo leve e descontraído. Eu sou Irandir Protásio e estou aqui com os meus amigos Admilson Barbosa e Silvia Protásio. Bom dia, Silvia. Bom dia, Irandir. Bom dia, Barbosa. Bom dia, ouvintes queridos. E hoje eu tenho certeza vocês vão apaixonar por essa história. Bom dia, Barbosa. Bom dia, Irandir. Bom dia, Silvia. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É como você falou, Silvia, hoje está excepcional. Estou encantado com essa história. Vamos deixar nossos ouvintes felizes com ela. Com certeza todos vamos ficar bastante felizes, porque nós ficamos muito felizes em elaborar esse tema. E vamos então dar início ao nosso podcast de hoje com a história de Nicodemos. Silvia, quem foi Nicodemos? Eu vou iniciar com o significado do nome Nicodemos, que é vencedor do povo ou conquistador do povo. É de origem grega e é composta pelos elementos Nike, vitória, e demos, povo. Então, Nicodemos foi um fariseu abastado, membro do Sinédrio e mestre em Israel, que viveu no século I, na mesma época que Jesus. Ele é mencionado no Evangelho de João, onde é descrito como um homem justo, rico e poderoso, como o príncipe dos judeus. Nicodemos é um exemplo de pessoa que, mesmo ocupando uma posição de destaque na sociedade, reconheceu a importância de buscar a verdade espiritual. Seu encontro com Jesus nos ensina sobre a necessidade de transformação interior e de nascer de novo para entrar no reino de Deus. Perfeito. Barbosa, o que era o Sinédrio? Porque ele pertencia ao Sinédrio, né? E como era composto? O Sinédrio, Irandir, era a Suprema Corte dos judeus, o mais alto tribunal que se reunia em Jerusalém. O significado da palavra Sinédrio transmite a ideia de assembleia, concílio e ou tribunal, e vem do grego Sinédrio. Essa palavra também podia ser usada para designar tribunais inferiores, ou seja, qualquer tribunal de justiça. Possuía poder para julgar casos religiosos e civis, incluindo questões de heresia e blasfêmia. No entanto, sob o domínio romano, ele perdeu a autoridade para aplicar a pena de morte sem aprovação do governador romano, como no caso do julgamento de Jesus Cristo, e era composto por 71 membros, incluindo sumo sacerdote, que era o líder do conselho e era a autoridade máxima religiosa, anciãos, que eram os líderes das tribos e famílias importantes, escribas e fariseus, que eram especialistas na lei judaica, saduceus, que eram os membros da elite sacerdotal e aristocracia. Muito bem, muito bem. Ô Silvio, para que a gente tenha assim, uma completa compreensão da história de Nicodemos, a gente sabe que ele era um fariseu. Então diga para nós quem eram os fariseus. Bom, os fariseus eram um grupo religioso e político influente na sociedade judaica durante o período do Segundo Templo, aproximadamente do século VI a.C. ao século I depois de Cristo. Então, e os fariseus, eles eram conhecidos por sua dedicação ao estudo e à interpretação da Torá, né? E eles acreditavam que a lei escrita, ela não era suficiente para abranger todas as situações da vida, e assim desenvolveram uma tradição oral, que detalhava e expandia os mandamentos bíblicos. Os fariseus, eles gozavam de grande popularidade entre o povo judeu, que o considerava estudiosos e exemplos de piedade.
Eles desempenhavam um papel importante na educação e na vida religiosa da comunidade. E os fariseus, eles foram fundamentais no desenvolvimento da sinagoga como um centro de culto, estudo e reunião comunitária. Não há consenso sobre a origem exata dos fariseus, mas eles provavelmente surgiram como um grupo distinto durante o período macabeu, século II a.C., em um contexto de crescente difusão da cultura grega e desafios à identidade judaica. Pois é, Silvia, mas vale lembrar também que os fariseus eram conhecidos por serem intransigentes e rígidos na observância da lei, aplicarem um elevado nível moral para os judeus, acreditarem na ressurreição, nos anjos e no Messias, criarem a instituição da sinagoga, promoverem a ideia de pureza sacerdotal para todos os judeus, ensinarem que a lei oral também havia sido transmitida por Moisés. Porém, a hipocrisia era a atitude do sistema religioso representado pelos escribas e fariseus, os quais se fecham em seu prestígio e poder, julgando-se justos e desprezando o povo humilde. Daí Jesus ter dito que eram sepulcros caiados, brancos por fora e cheios de podridão por dentro. Os fariseus, eles eram realmente muito complicados. Eles exigiam do povo, mas eles mesmos não cumpriam, né? Até parece algumas coisas que acontecem hoje em algumas situações da nossa sociedade, né? Mas, então, Barbosa, qual era o cargo que ocupava Nicodemos no Sinédrio? É incrível, né? Essa frase de Jesus foi muito linda, né? E, como você disse, é atual. Sepulcros caiados. E um membro do Sinédrio, a Suprema Corte Religiosa e Civil dos Judeus, ele era um dos líderes mais influentes na região. Como fariseu, Nicodemos seguia e aplicava a lei de Moisés, sendo um homem de grande prestígio entre seu povo. Embora a Bíblia não especifique seu cargo exato, ele era provavelmente juiz dentro do conselho. No Evangelho de João, Nicodemos é descrito como um príncipe dos judeus. Está lá em João 3, versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. O que sugere que ele tinha grande influência, né? Ele se destacou por procurar Jesus à noite para conversar sobre o reino de Deus. Está lá em João, capítulo 3, versículo 1, 21. E mais tarde por defender Jesus no Sinédrio. Está lá em João, capítulo 7, 50 e 51. Após a crucificação, ele ajudou José de Arimateia no sepultamento de Jesus. Está lá em João 19, capítulo 19, versículo 39. E foi também Nicodemos aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 arratéis, que era a antiga unidade de medida de peso, de um composto de mirra e aloés, demonstrando sua fé e respeito por Cristo. A Bíblia não fala sobre as origens de Nicodemos, ou como ele se tornou um fariseu, mas destaca a sua experiência transformadora com Jesus. É verdade, né? Silvia, nós sabemos que os fariseus e saduceus, eles não concordavam com Jesus, estavam buscando um meio de o prender. O que será que despertou em Nicodemos, né, o desejo de se encontrar com Jesus? Os outros não queriam nada com Jesus, muito pelo contrário, né? E Nicodemos, por que ele foi se encontrar com Jesus, hein? O que despertou o interesse de Nicodemos por Jesus foi uma combinação de fatores. Os ensinamentos de Jesus. Ninguém resiste, né, aos ensinamentos de Jesus. E Nicodemos era um estudioso da lei. E ele estava familiarizado com as profecias sobre o Messias. Os ensinamentos de Jesus sobre o reino de Deus e a necessidade de um novo nascimento podem ter ressoado com ele.
levando a questionar suas próprias crenças e expectativas. Olha o pensamento dele, né? Olha até onde ele chegou. Também os milagres de Jesus. Os milagres realizados por Jesus, como curas e outros sinais, eram evidências de que ele tinha um poder especial e que Jesus era um mestre vindo de Deus. E outra coisa era a curiosidade e a busca pela verdade. Nicodemos, né, era um homem justo e temente a Deus. E sua busca pela verdade pode tê-lo levado a querer conhecer mais sobre Jesus. Ele pode ter sentido que Jesus tinha algo a dizer que ele precisava ouvir, né? E também a insatisfação com o status quo. Nicodemos pode ter estado insatisfeito com a religião tradicional e com a falta de espiritualidade genuína que ele observava em seus contemporâneos. Ele pode ter visto em Jesus uma alternativa, um caminho para uma conexão mais profunda com Deus. O medo e a cautela. Nicodemos era um líder religioso e, portanto, corria o risco de ser criticado ou mesmo punido se fosse visto como simpatizante de Jesus. Por isso, ele procurou Jesus à noite, buscando um encontro privado e discreto. Mas ele foi, né? Ele não se intimidou. Ele ia à noite, mas foi. Exatamente. E uma coisa muito importante, né? Nicodemos era um profundo estudioso da lei. Ele era mestre, né? Lá em Israel. Eu creio que devemos a isso também a sua curiosidade pelos feitos de Jesus. Era um doutor da lei, desses que observavam os efeitos e buscavam as causas. Muito diferente dos outros, né? Nicodemos nos deixa um grande exemplo a ser seguido. Ele demonstrou a disposição da busca pela verdade. Profundo conhecedor das Escrituras, né? Ao saber os feitos de Jesus, ele se interessou em buscar as respostas para algo que era totalmente fora dos padrões da época e dos ensinos que até então recebera. Isso é o que nós devemos fazer quando nós nos depararmos com algo novo. Não apenas taxar de absurdo, de incompreensível, de que não pode ser, de embuste. Nós precisamos ir à fonte, né? Para que a gente possa descobrir o que é, né? E é uma delícia ler o que dizem as sérias cabeças pensantes, pois a crença de cada um é única. Devemos entender e analisar, né, tudo, sempre tirarmos algo de positivo para nós. E pode ser que nessas pesquisas, nesse ir atrás, que até estejam com um ponto de vista muito melhor do que o meu, né, do que o nosso. E assim, a gente pode mudar de opinião depois de avaliar minuciosamente o tema. Foi exatamente o que fez Nicodemos, né? O Irandir e Silvia, eu estou pensando aqui, eu estou ouvindo aí seu relato, e a respeito dessa curiosidade dele, né? Estava lembrando do Kardec, né? Que foi em busca, né? Algo que ele não entendia, era cético, mas foi em busca e decodificou. A mesma coisa fez Nicodemos, é o que nós devemos fazer. Não conhecemos, vamos atrás. Exatamente. Vamos ouvir todas as cabeças pensantes, né? Porque é muito bom quando você vai fazer uma pesquisa, você fazer uma pesquisa de várias religiões, ver o que falam, né? E aí você vai tirando aquilo que é melhor para você, né? E você vai completando os conhecimentos. E Nicodemos era muito sério, né? Mas então, Barbosa, já aproveitando, né, você pode nos descrever o encontro de Nicodemos com Jesus? Pois é, movido por essa percepção, né? E essa curiosidade, como falou a Silvia, ele decidiu encontrar-se com Jesus discretamente à noite. Esse detalhe é importante, pois reflete a sua cautela.
com a opinião pública, enquanto buscava conhecer Jesus mais a fundo. Durante essa conversa, ele reconheceu Jesus como um mestre vindo de Deus, devido aos milagres que ele realizava. Foi nesse contexto que Jesus ensinou sobre a necessidade de nascer de novo para entrar no reino de Deus. E eu acho muito engraçado essa citação aí, né? Quando Jesus fala com Nicodemos, nascer de novo, como Nicodemos, apesar de toda a inteligência, todo estudo, toda a sabedoria, como é que ele reage, né? Tenho que voltar para o ventre da minha mãe, né? E vejamos como se deu o diálogo entre Nicodemos e Jesus. Ele inicia a conversa dizendo: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Isso está em João, capítulo 3, versículo 2. Ele reconhece os milagres de Jesus como prova de que ele era especial, mas ainda não entendia totalmente quem era Jesus. Mesmo reconhecendo, mas ele ainda estava... Jesus ensina sobre o novo nascimento. Aí Jesus responde a ele com uma afirmação surpreendente. Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Está lá em João, capítulo 3, versículo 3. Nicodemos, pensando literalmente, pergunta: como alguém poderia nascer novamente do ventre materno? Jesus então explica o nascimento espiritual. Jesus esclarece que não se trata de um nascimento físico, mas de um nascimento da água e do Espírito. Está em João, capítulo 3, versículo 5. Ele compara o Espírito ao vento, invisível, mas real e poderoso. A revelação do plano da salvação. Jesus repreende a falta de compreensão de Nicodemos e revela verdades profundas sobre a salvação. Ele menciona o episódio da serpente de bronze, levantada por Moisés no deserto. Está em Números 21, versículo 9, como símbolo de sua futura crucificação. Está em João 3, versículo 14 a 15. Em seguida, Jesus pronuncia uma das passagens mais famosas da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está lá em João, capítulo 3, versículo 16. Daí, Irandir, Silvia e nossos ouvintes, se conclui que o encontro de Nicodemos com Jesus foi um momento de revelação espiritual. Embora inicialmente tenha tido dificuldades para entender, evidências posteriores sugerem que ele se tornou um seguidor de Cristo, pois defendeu Jesus no Sinédrio. Está lá em João, capítulo 7, versículos 50 a 51. E participou do seu sepultamento. Também está em João, capítulo 19, versículo 39. Esse encontro de Jesus com Nicodemos também nos deixa assim, exemplos importantíssimos, né? Porque era um doutor da lei interrogando Jesus, e Jesus vai demonstrando humildemente, mas de forma bem firme, né? O procedimento real da vida, de como se dava a vida, né? Bom, mas Silvia, será que Nicodemos entendeu as respostas que Jesus lhe deu? Ô, Irandir, antes de responder, eu só quero falar uma coisinha. Esse encontro, eu queria ser uma mosquinha para ter presenciado esse encontro de Jesus com Nicodemos. Quem não queria? Porque deve ter sido um encontro de luz, porque Nicodemos era luz também. Né? Não se compara, é lógico, com a luz de Jesus, mas já imaginou esses dois conversando? Que maravilha! Imagine só. Tá? Então, e Nicodemos se deliciando com aquelas respostas, admirando, prestando atenção, não entendi, e depois, a hora que ele sai de lá, provavelmente, mas com certeza, não é nem provavelmente, né? Refletir. Então, vamos lá.
o que o Irandi perguntou, se ele entendeu. Vamos ver, né? Então, eu vou repetir mais uma vez, que Nicodemos era um fariseu, um estudioso da lei. Sua formação religiosa e intelectual pode tê-lo influenciado a buscar explicações racionais para as palavras de Jesus. No entanto, Jesus falava de verdades espirituais que transcendem a razão humana. Apesar da confusão inicial, o encontro com Jesus despertou algo em Nicodemos. Ele demonstrou interesse em aprender mais sobre os ensinamentos de Jesus. Olha que maravilha, gente. É o que indica que ele não descartou completamente a possibilidade de que Jesus estivesse certo. Então, Nicodemos teve dificuldades em compreender a linguagem e os conceitos espirituais que Jesus apresentava. Porém, ficou aberto às mensagens e foi buscar o significado por trás das palavras. E ele foi fazer o quê? Estudar o que Jesus lhe disse, né? E é aquilo que eu falei, ele foi refletir. E ele foi atrás, e ele vai atrás, e vamos ver o que acontece. E por isso que a história de Nicodemos é muito boa, porque ela vem nos mostrar a necessidade de nós irmos refletir, né? E o que está transcrito aí, né, nos evangelhos, na Bíblia, é apenas uma parte que João, que lógico que ele presenciou, porque ele escreveu, né, que ele captou ali. Então, essa parte mais importante ele colocou ali, né? Mas eu também acho muito natural, né, a dificuldade que teve Nicodemos de entender o que Jesus estava lhe dizendo, né, sobre a reencarnação, né, quando o nascer de novo, né? Ainda hoje, mesmo quando iniciamos estudos do Espiritismo, quantas dificuldades encontramos? Pois são conceitos novos e necessitamos além de estudar, meditar profundamente nas respostas, né? Porque existe uma racionalidade no que está sendo dito aí. E aí nós vamos, aos poucos, aceitando quando compreendemos, né? Mas quando nós vivenciamos mesmo os ensinamentos do Mestre, né? Aí nós atestamos a verdade desses ensinamentos, que eles são novos para nós, né? Mas que ele já disse lá atrás, só que ele não disse tão abertamente, como hoje nós estamos recebendo da doutrina espírita, esses esclarecimentos, né? Está explicando minuciosamente tudo aquilo que Jesus nos deixou. Então, claro que Nicodemos ficou perplexo, né? E nós também ficamos perplexos diante de alguns ensinamentos que chegam para nós, mas será? A gente pensa e tal. Então, o que precisamos fazer? Igual a Nicodemos, ir lá buscar, né, a verdade. Ele estava querendo a verdade. Então, mas, Barbosa, uma outra questão. Porque depois do encontro com Jesus, que se deu na casa de amigos, fora dos muros da cidade, segundo as descrições, né, Nicodemos participou de uma importante reunião no Sinédrio, né? E do que se tratava essa reunião, né? E qual a posição de Nicodemos nesse momento, lá nesta reunião? Vamos lá. Não há nenhum registro bíblico ou histórico que mencione na casa de quem foi o encontro entre Nicodemos e Jesus. O único relato desse encontro está em João, capítulo 3, versículos de 1 a 21. E apenas menciona que aconteceu à noite, sem especificar o local. O contexto dessa reunião era a crescente popularidade de Jesus, que realizava milagres e ensinava com autoridade. Os líderes religiosos, especialmente os fariseus e saduceus, estavam preocupados com a influência de Jesus sobre o povo e queriam prendê-lo.
Qual foi a posição de Nicodemos? Enquanto os líderes do Sinédrio planejavam condenar Jesus, Nicodemos se manifestou e defendeu o julgamento justo. Acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Está lá em João, capítulo 7, versículo 51. Ele não declarou abertamente que cria em Jesus, mas tentou garantir que Jesus tivesse uma chance de se defender, evitando uma condenação arbitrária. Os fariseus ridicularizaram Nicodemos. A resposta dos outros membros do Sinédrio foi zombeteira e hostil. Você também é da Galileia? Examine e verá que da Galileia não surge profeta. Está lá em João, capítulo 7, versículo 52. Eles desconsideraram seu argumento e reforçaram sua rejeição a Jesus. Portanto, a posição de Nicodemos foi de coragem ao desafiar o Sinédrio, pois a maioria dos líderes religiosos já estavam decididos a se livrar de Jesus. Mesmo sem declarar abertamente sua fé, ele foi um dos poucos a defender um julgamento justo. Mais tarde, após a crucificação, Nicodemos demonstrou seu compromisso com o Cristo ao ajudar José de Arimateia a sepultá-lo. Como já foi dito, está em João, capítulo 19, versículo 39, trazendo uma grande quantidade de especiarias para o embalsamento. Isso sugere que ele realmente passou a crer em Jesus. Que mudança, né, de postura, né, de um fariseu, porque quem conhece a história dos fariseus percebe, eles eram intransigentes, não mudavam de postura. Irredutível mesmo. Então, ele teve assim, uma coragem muito grande. Eu achava, antes de fazer esses estudos, que Nicodemos tinha sido um pouco assim, teve falta de coragem de ir à noite. Mas depois a gente vai estudando, a gente vai vendo que não, ele foi prudente. E nós precisamos ser prudentes, né? E aí ele teve essa oportunidade. Vejam, eu só pegar um ponto aqui, gente, que eu achei bastante interessante. Ele conversa com Jesus, né? Pouco tempo depois, tem essa reunião lá no Sinédrio. E ele vai defender um julgamento justo. Ele não disse que Jesus... Não vamos fazer isso contra Jesus, isso aqui. Não. Ele falou, não, mas vamos lá, pelo menos, ter um julgamento justo. Por quê? Porque Jesus não fazia nada errado, então ele não tinha receio nenhum de haver um julgamento. Ele foi bem claro. E aí, mesmo assim, ele foi... fizeram isso com ele lá, né? Ridicularizaram, né? Mas ele mudou muito a postura dele, né? Agora, imaginemos a condição, né, mental dele, o desespero dele, né, de ver todo mundo querendo condenar Jesus e ele ali tentando, né, justificar o mestre, né? Mas, Silvio, dentro desse contexto todo, qual foi a posição que Nicodemos assumiu depois da reunião? Ele aderiu aos ensinos de Jesus, o propagou? Não. Não se tornou um seguidor declarado de Jesus, mas também não se opôs a ele. Sua posição foi mais discreta e cautelosa, como veremos a seguir. Em João, capítulo 7, versículos 50 a 52, vemos que Nicodemos não compactuava com a ideia de prender Jesus sem julgamento, defendendo que ele fosse ouvido antes de ser condenado. Aqui é uma defesa para Jesus, né? É tudo aquilo lá que vocês já comentaram, que o Barbosa estava comentando aí, né? Após a crucificação, Nicodemos, junto com José de Arimateia, teve um papel importante no sepultamento de Jesus. Eu estou repetindo já, né, as palavras do Barbosa. Eles levaram especiarias e ajudaram a preparar o corpo
para o sepulcro, demonstrando que, de alguma forma, ele se importava com Jesus. Ajudou no sepultamento de Jesus. Nicodemos demonstrou abertura para os ensinamentos de Jesus, buscando diálogo e não o confrontando diretamente. Ele provavelmente ainda tinha dúvidas e não compreendia completamente o que Jesus dizia sobre o reino de Deus. Nicodemos era um líder religioso e membro do Sinédrio, o que significa que ele corria o risco de perder sua posição de prestígio se declarasse abertamente como seguidor de Jesus. Mesmo não seguindo Jesus abertamente, Nicodemos demonstrou respeito por ele e por seus ensinamentos. Pois é, ele não seguiu assim diretamente, né? Mas ele trabalhou, né? Isto é o que está registrado, né? Mas ele teve um trabalho especial, né, por fora, ajudando, porque a tradição do mundo espiritual, alguns autores dizem que ele ajudou o mestre, né, através dos donativos que eles davam, né, para se manterem, né, manter o grupo e tal. Nicodemos foi um cara que ele foi muito prudente, mas ele fez um trabalho muito bonito. E agora a gente vai ver que eu acho que é um dos pontos fundamentais, né? E muito embora nós já tenhamos tocado nisso, mas o Barbosa vai entrar assim um pouco de detalhe, né, no que ele fez depois da morte de Jesus. Pois é, Irandir. Após a morte de Jesus, Nicodemos demonstrou abertamente sua fé ao ajudar no sepultamento de Cristo. Claro, né, ele ajudando no sepultamento e todos vendo aquilo, e aí ele declarou-se abertamente, né? Conforme registrado em João, capítulo 19, versículos 39 a 40. Nicodemos se uniu a José de Arimateia, outro membro do Sinédrio, que também era discípulo secreto de Jesus. Juntos, eles pediram a Pilatos o corpo de Jesus para dar-lhe um sepultamento digno. Ora, ele foi até Pilatos. Nicodemos trouxe cerca de 35 quilos, 100 libras de mirra e aloés, substâncias caras usadas para embalsamar corpos. Essa quantidade era incomum e geralmente reservada para reis e nobres, mostrando o respeito e devoção de Nicodemos por Jesus. Eles envolveram o corpo de Jesus em faixas de linho com os aromas e o colocaram em um túmulo novo, pertencente a José de Arimateia, próximo ao local da crucificação. Algumas tradições afirmam que ele foi batizado pelos apóstolos e continuou a seguir Jesus. E afirmam ainda que Nicodemos morreu como mártir da fé cristã. Pois é, olha só o que Nicodemos e José de Arimateia fizeram. Por quê? Os condenados à morte por crucificação, eles não tinham direito a uma sepultura. Eles eram colocados ali mesmo no Gólgota, tinha um local onde eles faziam uma cova rasa e jogavam todo mundo lá, que eram mortos por crucificação. Aí, pensando nisso, né, com aquele carinho que ele teve por Jesus, que ele sentia por Jesus, né, entendendo as suas colocações, os seus ensinamentos, ele teve a coragem de, junto com José de Arimateia, ir até a autoridade máxima em Jerusalém, que era Pilatos, pedir o corpo de Jesus para ser sepultado. E Pilatos estava ali com a consciência extremamente pesada, né? Ele foi e cedeu para horror dos outros, né? Anás e Caifás, principalmente, e dos outros fariseus e saduceus, que foram eles os responsáveis pela crucificação de Jesus, e Pilatos, né? Mas eles que colocaram Pilatos ali
contra a parede. Então veja o carinho, o respeito e a coragem que esses dois homens tiveram. Nicodemos, já defendendo Jesus lá no Sinédrio, e agora tendo essa atitude, né? E colocando todos esses perfumes caríssimos, né, para Jesus. Então, Silvio, agora para a gente fazer uma reflexão, né, vamos entrar numas questões mais reflexivas, porque ali encerra-se a história de Nicodemos, né? Nicodemos foi encontrar-se com Jesus à noite. Hoje não temos mais, né, esse problema, pelo menos no nosso país, perseguições violentas que aconteciam no passado, nós não temos mais, né? Mas nós ainda procuramos Jesus às escondidas. Hoje, no Brasil, não enfrentamos a mesma perseguição religiosa que os primeiros cristãos. Graças a Deus, ainda bem, né? A liberdade de crença é garantida por lei. E nós podemos expressar nossa fé abertamente. Mas, será que essa liberdade nos leva a buscar Jesus de forma mais autêntica e corajosa? Vamos ver. Mesmo sem perseguição, ainda podemos buscar Jesus às escondidas de outras formas. Por vergonha. Sentimos vergonha de falar sobre nossa fé com nossos amigos, familiares ou no trabalho. Temos medo do julgamento, de sermos criticados ou ridicularizados pelas nossas crenças. Comodismo. Preferimos uma fé discreta que não nos exponha muito, para não termos que mudar nossa vida ou hábitos. Falta de compromisso. Não nos envolvemos em comunidades de fé, não servimos ao próximo e não dedicamos tempo para conhecer a Bíblia, o Evangelho segundo o Espiritismo ou outro livro sagrado. Não precisamos buscar Jesus às escondidas como Nicodemos, mas precisamos ter a coragem, a humildade, a sinceridade dele para assumir nossa fé e vivê-la em sua plenitude. Que busquemos Jesus com todo o nosso coração, sem medo e sem reservas. Muito bom, exatamente isso, né? Hoje nós não temos nenhum problema, mas nós, por algum motivo, por um desses motivos ou outro, nós ainda buscamos Jesus às escondidas. Barbosa, a história de Nicodemos demonstra a sua busca pela verdade? Claro. A história de Nicodemos, narrada no Evangelho de João, no capítulo 3, versículos de 1 a 21, demonstra claramente sua busca sincera pela verdade. Apesar de ser um fariseu e membro do Sinédrio, apesar de sua posição e conhecimento das Escrituras, ele reconheceu que Jesus tinha um ensinamento especial. Foi até ele em busca de respostas. Vamos ver alguns dos pontos que demonstram esse interesse. Busca pessoal. Nicodemos foi ao encontro de Jesus à noite, possivelmente por medo da reação dos outros líderes religiosos, mas também porque estava genuinamente interessado em entender melhor os ensinamentos do Cristo. Reconhecimento de Jesus. Ele reconhece que Jesus veio da parte de Deus ao dizer: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 2. Dúvidas e questionamentos. Durante a conversa, Nicodemos questiona Jesus sobre o conceito de nascer de novo, mostrando que estava tentando compreender uma verdade espiritual mais profunda. Transformação progressiva. Mais tarde,
Nicodemos aparece defendendo Jesus diante dos fariseus, como nós vimos lá em João, capítulo 7, versículos 50 a 51. E após a crucificação, ele participa do sepultamento de Jesus, trazendo perfumes para ungir o seu corpo. E nós vimos também lá em João, capítulo 19, versículo 39. Isso sugere que sua busca pela verdade o levou a uma transformação espiritual. A história de Nicodemos nos ensina que buscar a verdade exige humildade, disposição para questionar e coragem para seguir o que descobrimos, mesmo diante da oposição. Então, muitas vezes a gente não tem essa coragem, a gente não quer seguir pesquisando, procurando saber, e diante de qualquer oposição a gente se cala, a gente para. Nicodemos foi ao contrário, ele seguiu em frente. Então, Barbosa, temos que buscar mesmo a verdade, né? E Jesus nos ensinou isso quando ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como escreveu João no capítulo 8, versículo 30. Este é o nosso trabalho, né? Ô Silvia, por que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, conforme nos diz João no capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira, né? Deus ama o mundo, ou seja, toda a humanidade de forma tão profunda e tão completa que não podemos sequer imaginar a dimensão desse amor. Eu acho que ninguém consegue. Que deu o seu Filho unigênito. Deus entregou o seu Filho, Jesus, o único, gerado para morrer na cruz pelos pecados da humanidade. Esse foi o maior sacrifício de amor que alguém poderia fazer. A salvação é oferecida a todos que creem em Jesus como Senhor e Salvador, que reconhecem seu sacrifício e o aceitam como seu Salvador pessoal. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê em Jesus recebe a promessa de não perecer, ou seja, de não ser condenado, mas de ter a vida eterna, a comunhão com Deus para sempre. Olha, em João, capítulo 3, versículo 16, é um convite para refletirmos sobre o amor de Deus e a nossa fé. Ele nos lembra, né, que Deus nos ama incondicionalmente e deseja que tenhamos a vida eterna. Que esse versículo possa nos inspirar a buscar a Deus, crer em Jesus e viver de acordo com os seus ensinamentos. Exatamente, não é? Porque a partir da obediência à lei de amor, né, nós vamos viver em plenitude, praticando amar ao próximo como a si mesmo. E agindo assim, amamos a Deus, como nos ensinou Jesus. Se somos todos irmãos, como nos mostrou o Mestre, não iremos fazer ao próximo o que não queremos que seja feito consigo. Isso é o que Deus espera de nós. Ele nos ama tanto, né, que enviou sua lei viva, ou seja, Jesus. E então, Barbosa, o nascer de novo, hoje em dia, já é entendido? A expressão nascer de novo continua sendo amplamente utilizada e debatida nos círculos cristãos, especialmente entre as religiões. Contudo, nossa compreensão pode variar de acordo com a tradição teológica e o contexto cultural. A seguir, nós temos alguns pontos que ajudam a entender como esse conceito é visto hoje em dia. Significado bíblico e teológico. Origem. O termo vem do diálogo entre Jesus e Nicodemos,
em João capítulo 3, onde Jesus afirma que, para ver o reino de Deus, é necessário nascer de novo. Regeneração espiritual. Em muitas tradições cristãs, nascer de novo é entendido como um processo de regeneração espiritual, onde o crente experimenta uma transformação interior operada pelo Espírito Santo. Essa transformação implica em uma nova forma de viver e de se relacionar com Deus. Para alguns grupos, o nascer de novo representa uma experiência específica e momentânea de conversão, marcada por um encontro pessoal com Cristo que muda radicalmente a vida do indivíduo. Em outras tradições, entende-se o nascer de novo como um processo contínuo de crescimento e santificação na vida cristã, que se desenvolve ao longo de toda a caminhada de fé. Em um mundo cada vez mais plural e com diversas correntes espirituais, o conceito de nascer de novo pode ser interpretado de forma literal por alguns ou de maneira simbólica, metafórica, por outros. Para muitos líderes e comunidades cristãs, a ideia de nascer de novo continua sendo um ponto central de pregação e ensino, servindo como convite à renovação da vida e ao recomeço espiritual. Embora o termo seja bastante conhecido, há desafios em transmitir a profundidade do significado bíblico e o impacto transformador que ele pretende alcançar. Em resumo, sim, o conceito de nascer de novo é hoje amplamente reconhecido e discutido, mas sua compreensão pode variar significativamente conforme a tradição cristã e a experiência pessoal de cada crente. O importante é que, independentemente da forma como seja vivido ou explicado, o chamado à renovação interior e à transformação de vida permanece como elemento central da mensagem cristã. Então, essa questão, né, do nascer de novo, o Espiritismo solucionou, né, de uma forma assim bastante clara e objetiva, racional, né? E ela é a reencarnação, sem o qual o espírito não tem meios de evoluir. Era isso que Jesus estava explicando ali para Nicodemo. Você vai precisar nascer de novo. Você vai precisar reencarnar em um novo corpo, porque eles acreditavam na ressurreição. Então, hoje ficou muito claro, a doutrina espírita deixou muito claro o nascer de novo. É a reencarnação. Ô Silvia, Nicodemos tinha fé em Deus, mas buscava a verdade. Ele mostra para nós que o caminho entre a dúvida e a fé é ir até a fonte para descobrir a verdade. Porque ele foi até Jesus, né? Sim, Irandim, é verdade. A atitude de Nicodemos nos ensina que a fé não é um ponto de chegada, mas sim um caminho a ser percorrido. É natural ter dúvidas, questionamentos e incertezas ao longo da nossa jornada, mas o importante é não se deixar paralisar por elas, mas buscar respostas, como fez Nicodemos. E vejam só que interessante. Allan Kardec, né, ele colocou na abertura do Evangelho segundo o Espiritismo a seguinte frase, que para mim é uma frase muito forte e bela. Fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Ou seja, a fé sincera e verdadeira é sempre calma, dá a paciência que sabe esperar, porque apoiando-se na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de atingir o objetivo. A fé vacilante sente sua própria fraqueza quando é estimulada pelo interesse. Torna-se enfurecida e acredita que, aliando-se à violência, obterá a força que não tem. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e dúvida de si mesmo, como consta no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, no item 3.
Por outro lado, a razão geralmente baseia-se na observação, na dúvida, no debate e na compreensão de uma ideia. O que buscou lá o nosso querido Nicodemos? Ele buscou a razão. E aí ele acreditou em Jesus. Porque ele fez isso. Questionou e meditou e aí percebeu a verdade. Então, Barbosa, diante disso que nós acabamos de falar, manter nossa mente aberta e receptiva às verdades espirituais, com questionamentos e dúvidas, é importante. Por quê? Olha, Irandir, eu acho que é importante porque nós devemos sempre ter a mente aberta para o novo. Aquilo que nós não conhecemos, nós devemos procurar saber quem conhece e questionar essa pessoa. Olha, Fernando, eu estou com uma dúvida nisso. Quantas dúvidas eu já tirei com você? Quantas vezes eu já liguei para você, Irandir, eu estou com uma dúvida nisso, assim, você me esclarece. Então, eu tenho que procurar, se eu estou com uma dúvida, eu tenho que procurar alguém para me informar. Como fez Nicodemos a Jesus, como fez Chico a Emmanuel, como faz Divaldo a Joana, e tantos outros que têm a humildade, porque isso é humildade, você reconhecer que não sabe e procurar alguém que sabe. É uma demonstração de humildade e uma demonstração de que você tem a mente aberta e quer aprender algo, quer conhecer aquele novo, quer saber o que é aquilo novo. Então, eu acho que o importante é isso, é você ter a mente aberta para isso. É verdade, nós precisamos, né, eu ouvi isso, mas será que é verdade? Eu vou lá consultar, eu vou ver, porque senão a gente sai com uma meia-verdade espalhando por aí e cria uma confusão muito grande, né? Eu tenho uma mania muito, muito antiga minha. Quando eu leio ou escuto alguém falar uma palavra que eu não conheço, que eu chamo pai dos inteligentes, que o pessoal chama pai dos burros, mas o burro não procura se instruir. Então eu chamo pai dos inteligentes. Eu corro para o dicionário e procuro ver o que é aquela palavra. Para dali em diante, eu não ter mais dúvida quando ouvir alguma pessoa falar. Então, é isso que a gente deve fazer, é procurar se instruir, é procurar saber o que a gente não sabe. Agora eu vou fazer uma pergunta para o Silvio Barbosa. Qual a lição que Nicodemos nos deixa? Olha, no meu entendimento, ele nos deixa a lição de que devemos sempre questionar, assim como fez Kardec aos espíritos. E tantas vezes ele repetiu as mesmas perguntas. Agindo assim, teremos a verdade e a certeza do que devemos fazer e acreditar. Sou eu, né? Então, Nicodemos, ele nos ensina que a busca pela verdade requer humildade, coragem e sinceridade. Ele nos convida a reconhecer a divindade de Jesus, a nascer de novo e a viver pela fé. Sua vida é um exemplo de como podemos nos aproximar de Deus e encontrar a verdadeira felicidade. E agora eu te pergunto, Irandir, qual a lição que Nicodemos deixou? A mesma que vocês tiveram aí, a percepção, né? Essa busca, essa coragem que ele teve. Como eu disse antes, eu imaginava Nicodemos assim, meio covarde, né? Assim, encontrar à noite, escondido, né? Uma coisa meio estranha, né? Mas hoje a gente percebe, né, que ele fez a coisa certa, ele foi prudente, procurou, e depois ele ajudou a Jesus, e depois ele ajudou seus discípulos, e depois ele ainda deu a sepultura para Jesus. Então, eu acho que Nicodemos deixa essa lição de busca, da busca mesmo, né? Nós temos hoje, por exemplo, muitas religiões, muitas pessoas ainda, por falta de compreensão, atacam, né, uns a uma religião ou outra. Vamos primeiro
analisar o que cada um está dizendo, né? E depois nós tomamos as nossas decisões mediante o raciocínio lógico que nós devemos trabalhar para compreender e não falar coisas que não devemos nem ir contra. Vamos ouvir primeiro, depois vamos pesquisar, vamos analisar. E chegamos então ao final do nosso podcast. Estamos muito felizes por termos abordado um personagem tão importante e que trouxe-nos muitas reflexões sobre o seu encontro com Jesus e sobre a sua vida, né? Então fica para nós a certeza de que um dia, se ainda não tivermos, teremos esse encontro com Jesus. E a partir daí, seguindo suas orientações, que é o Evangelho, participaremos felizes do reino de Deus. E vamos então para as nossas considerações finais. Por favor, Barbosa, as suas considerações finais. Que pena que chegamos ao final desse podcast, mas quero agradecer a todos que estão nos ouvindo, agradecer a você, Irandi, agradecer a Silvia e agradecer especialmente as dúvidas que vocês já me tiraram nesse longo tempo que nos conhecemos. E pedir aos nossos ouvintes que façam como Nicodemos. Teve dúvida? Ouviu o nosso podcast? Teve alguma dúvida? Deixa a perguntinha lá que nós vamos responder. Se eu não souber, o Irandi não souber, a Silvia não souber, a gente vai procurar quem sabe e dar a resposta lá. Faz aquela perguntinha da dúvida que você ficou e até o nosso próximo podcast. Fiquem todos com Deus. Silvia, suas considerações? Meus queridos amigos de bancada, o Irandi e o Barbosa, e esses ouvintes maravilhosos. Vamos refletir sobre a lição de hoje. Vamos refletir o que é a busca pela verdade, a humildade, a coragem, ter coragem, né? Ter a sinceridade. Vamos refletir sobre essa história de Nicodemos e o que nós podemos trazer para a nossa vida diária. Fica aí uma reflexão para todos nós, para nós e para vocês, queridos ouvintes. Fiquem com Deus e até o nosso próximo podcast. Um grande abraço. E eu quero convidar todos vocês a se inscreverem no canal do Lar Ismael no YouTube, no Instagram e no Spotify. Obrigado aos meus amigos de bancada, Barbosa e Silvia, pela oportunidade de dividir com vocês mais um tema maravilhoso e apaixonante, que foi desde as pesquisas, né, que nós fizemos, né, até montar todo o nosso roteiro. Foi muito gostoso, né? A participação da espiritualidade naqueles momentos de dúvida, nos ensinando, né? É maravilhoso, né? E eu quero agradecer também a essa equipe espiritual, né, desse nosso humilde projeto que nos auxilia e nos inspira, e também ao nosso Mestre Jesus, por essa lição maravilhosa. E a Deus, nosso Pai. A você que está nos ouvindo, muito obrigado pela sua audiência. E até o nosso próximo podcast. Fiquem com Deus.